Muitos acreditam que a vida das estrelas de Hollywood é um conto de fadas, mas será que é isso mesmo? Scarlett Johansson, uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood, é amplamente reconhecida por seu papel como Viúva Negra no universo Marvel. Considerada uma das mulheres mais bonitas da indústria cinematográfica atual, para alguns, ela é uma verdadeira heroína e muitos outros a veem como sex symbol. No entanto, a realidade por trás dessa celebridade é mais complexa do que parece à primeira vista. Hoje, o clã Hollywood adentra o mundo de Scarlett Johansson para descobrir detalhes menos conhecidos de sua vida. Vamos falar sobre o que a desequilibrou e por que aos 20 anos, ela achava que sua carreira estava em declínio. Preparados? Preparadas? Então, vamos começar! Nascida em Nova York em 1984, no dia 22 de novembro Scarlett Ingrid Johansson cresceu em um ambiente de criatividade e teatro, antecipando desde cedo sua paixão pela atuação. Porém, seu caminho para a fama não foi isento de obstáculos. Enfrentou rejeições e rivalidades familiares, o que não a impediu de perseguir seu sonho. Seu pai era um arquiteto, nascido na Dinamarca, e a mãe vinha de uma família de judeus que emigraram da Europa Oriental. Scarlett tem 3 irmãos, sendo um deles, Hunter Johansson, gêmeo, nascido apenas 3 minutos depois dela, e ainda um meio-irmão, por parte de pai. Scarlett frequentou a escola primária em Greenwich Village em Manhattan, onde sua avó materna, Dorothy, lecionava. Sua avó era sua melhor amiga, e elas costumavam passar um bom tempo juntas. Desde cedo, Scarlett mostrou seu potencial criativo, muitas vezes, fazendo apresentações para parentes. Ela adorava os musicais, inclusive teve aulas de sapateado. Quando criança, Scarlett costumava praticar em frente ao espelho cenas que via dos filmes e certa vez, conseguiu até chorar, querendo ser como Judy Garland no filme A Meet Me in St. Louis. Aos 7 anos, Scarlett teve sua primeira frustração, quando um agente de talentos contratou um de seus irmãos em vez dela. Mas, não desistiu do sonho, e tendo o apoio de seus pais quanto à futura profissão, ela entrou para a Professional Children's School, uma escola particular para aspirantes a atores em Manhattan. Assim, seus primeiros passos na indústria do entretenimento ocorreram na tenra idade, e logo Johansson estava atuando em produções off-Broadway e filmes. Aos 8 anos de idade atuou ao lado de Ethan Hawke no Teatro New York Playvry dos Horizons. Já a estreia no cinema foi um ano depois, em 1994 na comédia de fantasia intitulada Norte. Mais tarde, ela apareceu nos filmes Andiasticals e Yan Yan If Lucifer. Scarlett fez o papel de Amanda no filme de 1996 Amen-Lo, onde também fizeram uma ponta, os pais da jovem atriz, sua irmã e o irmão gêmeo. Sua atuação neste filme recebeu uma indicação para o Independent Spirit Award de melhor atriz. Quando tinha 13 anos, em 1997, Scarlett experimentou uma nova situação bastante traumática, seus pais anunciaram o divórcio. Sua mãe foi para a Califórnia, enquanto os filhos ficaram com o pai em Nova York. Mais tarde, a atriz revelou que na época, naquele ambiente estável, era seu irmão mais velho que já estava na faculdade que cuidava dos irmãos mais novos na tentativa de manter a família unida. E mesmo dentro desse caldeirão emocional, Scarlett fez papéis coadjuvantes nos filmes Unfallen e Home Alone 3, sendo elogiada por suas interpretações adultas e intensas. No início da puberdade, ela já tinha uma voz rouca e áspera, o que acabou se tornando sua marca pessoal. Um ano depois, graças ao seu excelente desempenho, no filme dirigido por uma das lendas vivas de Hollywood, Robert Redford em Um Encantador de Cavalos, ela se tornou mais conhecida na indústria do entretenimento. Apesar da trama focar num romance adulto, Scarlett roubou a cena ao interpretar uma jovem heroína que perdeu a perna em um acidente. Choveram críticas positivas e a jovem estrela se destacou ainda mais. Afinal, não era surpresa que Scarlett fosse uma adulta, digamos antes do tempo, porque desde a infância ela estava em uma sociedade onde não havia lugar para mimimis. E de acordo com a própria atriz, ela se deparou com muita coisa dita inadequada bem cedo. Mas, sua mãe agia como um verdadeiro manto protetor, enquanto ela tinha menos de 18 anos e influenciou muito na sua formação como pessoa. Tanto que mais tarde, quando já decidia por si só, Scarlett mostrou maturidade nas escolhas dos roteiros que eram sugeridos.
Ela cursava o ensino médio e preferiu sabiamente não aceitar papéis em filmes de terror ou adolescentes, e aguardar por um papel mais adequado, e à sua altura. Assim, só em 1999, Scarlett se juntou ao elenco de É Meu Irmão, o Pig, e 2 anos depois estrelou o drama De Men Who Was Der. Já no filme Ghostwood, lançado em 2001, a atriz recebeu elogios e mais reconhecimento. Um ano depois, ela apareceu em Eight Legend Freaks. Em 2003, conseguiu um papel na comédia romântica de Sofia Coppola, Lost in Translation, o que marcou um ponto de virada, pois finalmente Scarlett Johansson deixou para trás os papéis como adolescente, colocando-se no radar das principais produções. Scarlett se interessou muito pelo projeto antes da finalização do roteiro, porque Coppola ia convidar Bill Murray para o papel principal, e ele era um verdadeiro ídolo para ela. Lost in Translation foi rodado em Tóquio e conseguiu obter 4 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e melhor direção. Uma das cenas centrais do filme foi inspirado nas obras do artista John Casseri, e Scarlett deveria usar apenas uma calcinha. A atriz não decidiu imediatamente sobre isso, mas Sofia Coppola, sem colocar pressão, acabou por lhe convencer. O filme pode realmente ser considerado um divisor de águas na carreira de Scarlett. E Bill Murray tornou-se seu mentor, ensinando-lhe a atuar como verdadeira atriz dramática. Os críticos também notaram as mudanças e ela ganhou o prêmio BAFTA e o prêmio Boston Society of Film Critics, além de ser indicada ao Globo de Ouro e ao Chicago Film Critics Association. Scarlett, que não só atua como canta, estrelou e dublou muitos filmes em 2004 como Bob Esponja Calça Quadrada, Sing, The Perfect Score, In Good Company e É uma Canção de Amor para Bob Long. Em seguida, estreou o filme de Peter Weber A Moça com Brinco de Pérola, que apresentou ao público a história da obra-prima de Jean Vermeer. O papel do pintor dinamarquês foi desempenhado por Colin Firth. Scarlett, a modelo para o retrato mundialmente famoso e logo indicada ao Globo de Ouro por sua atuação. Na época, Johansson literalmente se apaixonou por um gato do set, que ela chamou de Merkin. A atriz decidiu que deveria ficar com ele, e convenceu a equipe a ajudá-la a transportar o pet de Luxemburgo, onde foram feitas as filmagens, para Nova York. Um ano depois, ela estava no filme de Woody Allen, Match Point. Essa foi a primeira de 3 colaborações da atriz com o diretor famoso. Os próximos foram Scorpion e Vic Cristina Barcelona. Scarlett acabou se tornando uma verdadeira musa para Woody Allen, que não dispensava elogios à sua forma de atuar. Segundo ele, Johansson era uma atriz empolgante, uma estrela de cinema nata, com uma inteligência acima da média, além de rápida e engraçada, tinha potencial de uma atriz genuinamente significativa. Porém, com outra indicação ao Globo de Ouro, Scarlett começou a ter medo de estar presa a uma determinada imagem em que sua carreira acabasse. Da exposição de adulta antes do tempo, ela acabou meio que por se envolver numa espécie de hipersexualização, e pensou, é isso? Scarlett acredita que agora as jovens atrizes têm mais oportunidades de escolher papéis diferentes, coisa que na época dela era diferente. E, apesar dos temores da atriz, sua carreira não parou. Em 2005, Johansson participou do blockbuster distópico de Michael Bay, A Ilha, onde contracenou com Ian McGregor. Durante as filmagens, Scarlett teve uma discussão com o diretor. O incidente aconteceu, pois a atriz insistiu que sua personagem deveria estar completamente nua na cena da cama. Mas, os produtores temiam uma classificação mais rígida, e acabaram por persuadir Scarlett a usar peças íntimas. Se essa história é verdadeira ou não, não se sabe. Independente disso, o filme não emplacou e a conta ficou para Scarlett, que foi acusada por alguns descaradamente de não ter sido sexy o suficiente. Michael Bay agiu em sua defesa, dizendo que ela era ao mesmo tempo turrona, elegante e ousada, e que novas oportunidades viriam para que ela pudesse expressar todo o seu talento. Assim, no ano seguinte, lá estava ela em 3 filmes lançados quase que ao mesmo tempo: Scorpion com Hugh Jackman, A Dália Negra com Josh Hartnett e o vencedor do Oscar and the Prestige, O Grande Truque com Hugh Jackman e Christian Bale. Neles, ela atuou em papéis extremamente diversos: Sondra, uma estudante de jornalismo, Kay Lake, uma ex-prostituta, e Olivia, a assistente do mágico. Christopher Nolan, que dirigiu O Grande Truque, acreditava que Johansson tinha ambiguidade e a qualidade blindada.
Scarlett admirava seus métodos de direção e afirmou que gostou de trabalhar com ele. O filme agradou a crítica e a bilheteria. Com isso, em meio a sucessos, ela enfrentou a pressão da hipersexualização, mas não permitiu que isso a definisse. Scarlett abraçou sua individualidade e redefiniu seu papel em Hollywood, mostrando que uma estrela pode ser tanto poderosa quanto autêntica. Ao mesmo tempo, na vida pessoal ela conheceu o ator canadense Ryan Reynolds, e foi amor à primeira vista. Em menos de um ano, em 2008, eles estavam casados morando em uma casa em Los Angeles. Mas, infelizmente, o casamento durou apenas 2 anos. Devido ao cronograma apertado de filmagens, o casal se via cada vez menos, até perceberem que seus sentimentos finalmente haviam desaparecido. Além da logística de estar com outro ator ser desafiante, ainda pode haver uma questão de competitividade por conta de suas carreiras. Ryan Reynolds, que era 8 anos mais velho, havia trocado seu noivado com a cantora Alanis Morissette até 2 meses antes, por Scarlett, e seguiu o mesmo padrão, quando ainda estava com ela e já engatado romance com a sua atual esposa Blake Lively. Mais tarde Scarlett admitiu que o divórcio seria inevitável, pois ela só tinha 23 anos, nenhuma compreensão do casamento, e talvez romantizado demais. Já na vida profissional, no mesmo ano, os criadores de filmes de ação de super-heróis prestaram mais atenção ao seu talento. E foi o diretor Frank Miller, que convidou Scarlett para o filme The Spirit, baseado na história em quadrinhos da DC Comics. A atriz interpretou a namorada fria e imprevisível do personagem principal, e o papel do bandido, vale destacar, ficou por conta de Samuel Jackson. O filme recebeu severas críticas, que o consideraram melodramático, sem originalidade e sexista. Outra obra não muito bem sucedida naquele ano, apesar do excelente elenco, foi o drama histórico sobre Ana Bolena, A Outra. Depois disso, Scarlett trabalhou com Woody Allen pela 3ª vez, aparecendo em Enrique Cristina Barcelona. Johansson interpretou uma das amantes do personagem de Javier Bardem junto com Penélope Cruz e Rebecca Hall. O filme recebeu críticas positivas e acabou sendo um dos mais lucrativos da carreira de Allen. Lucy, de 2014, não recebeu críticas tão boas, e numa delas foi dito, uma ficção científica alucinantemente mal calculada do escritor, diretor e produtor Luc Besson para Scarlett Johansson. E em sua defesa, posso oferecer apenas que Johansson é uma presença moderadamente carismática. Já em 2019, ela atuou na comédia dramática Ele Não Está Tão Afim Você. Apesar de ter recebido críticas medianas, rendeu bem nas bilheterias. E no aclamado Jojo Rabbit, um filme de comédia dramática, escrito e dirigido por Taika Waititi, adaptado do livro de Christine Leonens, que recebeu 6 indicações ao Oscar, incluindo de melhor filme e levou o de melhor roteiro adaptado. Além de um BAFTA e do Critics' Choice Movie Award. E aí, até agora qual filme da atriz você assistiu e mais gostou? Não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários. Voltando um pouco no tempo, finalmente, em 2010, Scarlett Johansson conseguiu realizar seu sonho de infância relativo aos musicais da Broadway. Ela fez sua estreia no revival do drama de Arthur Miller A View from the Bridge. A peça conta a trágica história de Ed, que sente um amor inapropriado pela sobrinha órfã de sua esposa, Catherine. Inicialmente, a atriz recusou a oferta porque não queria interpretar a personagem adolescente. Mas um amigo a convenceu, e parece ter sido uma decisão acertada para a atriz, que recebeu boas críticas, e levou para casa o Tony Award por seu papel na peça. Isso só reacendeu o debate sobre se era apropriado dar prêmios de teatro para atores de Hollywood, que já tinham muitos locais e prêmios para provar seu valor. Em resposta às críticas, Scarlett disse que entendia a decepção de algumas pessoas, mas trabalhou muito por suas conquistas e não iria recusar o prêmio. Mais tarde, em 2013, ela voltou aos palcos na peça Cat on a Hot Tin Roof, que foi uma das obras mais populares de Tennessee Williams, mas dessa vez a crítica não foi tão favorável. Nas telonas, no final dos anos 2000, Scarlett já era bastante popular, mas a virada de chave veio em 2010 com o filme do universo Marvel, Homem de Ferro 2 de Jon Favreau, que a levou ao estrelato global com o personagem Viúva Negra. A atriz admitiu que quando criança, preferia livros e filmes frente aos quadrinhos de super-heróis. Mas, o papel a interessou.
Dizem que Johansson até chegou a pintar o cabelo de vermelho antes de ser aprovada, na esperança de convencer Jon Favreau de que ela era a candidata perfeita. Depois que os produtores lhe disseram assim, ela, que nunca tinha pisado em uma academia, em 5 semanas teve que se preparar para enormes sequências de acrobacias. Quanto ao traje de sua personagem, a Viúva Negra, foi um choque para ela. Ele parecia não ter sido costurado, mas construído. E segundo a atriz, ela teve que reaprender a andar, depois correr, a pular e a fazer truques. Sendo que, mesmo depois de 2 semanas de filmagem, ela ainda estava se acostumando com o bendito macacão. Por outro lado, ele ajudou a perder peso, porque começou a treinar mais ativamente, pois o mínimo detalhe ficava perceptível com aquela roupa. Isso sem contar o calor dentro dele, mesmo não usando nada por baixo. Anos depois, a atriz disse que realmente não gostou de como foi apresentada neste filme pelo excesso de erotização da personagem. Scarlett sabe muito bem o que é a objetificação das mulheres no cinema. Já que por muito tempo, ela era vista apenas como um rostinho bonito e os papéis eram oferecidos de acordo. Sua história é um exemplo vívido de como as mulheres eram tratadas na indústria cinematográfica e, muitas vezes, ainda são. Segundo ela, há uma diferença atenuante entre homens e mulheres quando são escolhidos para uma determinada produção. No caso das atrizes é avaliada por idade e aparência. Já os atores, primeiro vem a atuação, só depois a aparência, e isso diz muito. Scarlett ranqueou em 2006 e 2013 a revista Esquire como a mulher mais sexy do mundo. E em 2012 ganhou sua estrela na Calçada da Fama. E uma dúvida que não quer calar, é se a atriz colocou silicone nos seios nos anos 90 e depois decidiu se livrar dos implantes, lá por 2015, antes das filmagens de A Vingadores, Era Ultron. Nos bastidores dizem que ela optou pela redução no tamanho dos seios por conta das atenções a ficarem mais concentradas na sua aparência. Scarlett nunca confirmou nada, mas basta comparar fotos da atriz de anos diferentes e tirar suas próprias conclusões. Seja como for, Scarlett é linda de qualquer forma. Uma mulher multifacetada, que confirma isso com seus papéis em filmes dramáticos e atividades sociais. Falando nisso, Scarlett é bastante atuante no movimento feminista, participando várias vezes em marchas de mulheres. Em um de seus discursos poderosos, a atriz falou sobre sua experiência na indústria no início dos anos 2000. Muitos homens da época tentavam se aproveitar do fato de ela ser uma mulher jovem, que ainda não sabia direito dizer a não ou para entender o seu próprio valor. Ela também é uma apoiadora da organização Time's Up, que arrecada dinheiro para vítimas de assédio sexual. Paralelamente ao seu trabalho na Marvel, Scarlett esteve em outros projetos. Em 2011, atuou com Matt Damon no filme Família, Compramos um Zoológico e recebeu o Teen Choice Award. Já em 2012 foi uma das personagens principais do filme Os Vingadores, que quebrou muitos recordes, tornando-se o 3º filme de maior bilheteria nos Estados Unidos e no mundo. O público gostou muito da cena após os créditos, mas poucos sabem que foi uma espécie de improvisação. A ideia surgiu para Robert Downey Jr. quando, durante as filmagens nas ruas de Nova York, ele viu o restaurante Shawarma Palace. Então eles filmaram uma cena onde os super-heróis silenciosamente comem no local, às vezes olhando um para o outro. E claro, as vendas do restaurante explodiram com o filme. Por sua atuação, Scarlett foi indicada para 2 Teen Choice Awards e 3 People's Choice Awards. Mais tarde, naquele ano, Johansson se jogou de cabeça no papel de Sasha Gervasi, na releitura do drama de Alfred Hitchcock. Em 2013, no Festival de Cinema de Sundance com a estreia na direção de Joseph Gordon-Levitt, na comédia-drama romântica Don John, Johansson interpretou o papel da namorada de um herói viciado em pornografia. Gordon-Levitt escreveu o papel especialmente para Scarlett, já que há muito admirava seu trabalho como atriz. Scarlett adorou o filme, pois teve a oportunidade de escrachar com os estereótipos de símbolo sexual, aos quais ela mesma era referida. O filme fez tanto sucesso que, mesmo contando com um baixo orçamento, cerca de 5 milhões, conseguiu arrecadar mais de 30 milhões de dólares. No seu papel no filme Aaron ou Ela, Scarlett provou mais uma vez que é uma atriz que vale a pena não apenas por sua aparência.
O filme estreou no 8º Festival Internacional de Cinema de Roma, onde Johansson ganhou o prêmio de melhor atriz, e foi indicada para o Critics' Choice Movie Award. Ao atuar juntamente com o premiado Joaquin Phoenix, em uma cena onde a atriz precisou simular um orgasmo, ela foi tão visceral que acabou causando constrangimento no experiente ator, que precisou sair para respirar um pouco de ar fresco. Raya foi classificado como um dos melhores filmes de 2013 e Scarlett também ganhou o Saturn Award de melhor atriz coadjuvante na 40ª cerimônia da premiação. Depois disso, a atriz conseguiu um papel no filme de ficção científica de baixo orçamento de Jonathan Glazer, Under the Skin ou Sob a Pele, onde ela interpretou um EQ, disfarçado de femme fatale, caça-homens na Escócia. Essa adaptação do romance homônimo de Michel Faber ocupou um longo período de seu tempo livre, pois Scarlett teve que aprender a dirigir uma van e a falar com sotaque inglês. Curiosamente, muitos dos personagens que vimos nesse filme não eram pessoas reais. E isso era diferente de todos os trabalhos anteriores da atriz. Mas o que causou grande alvoroço sobre o filme, ficou por conta de Scarlett Johansson, uma das mulheres mais desejadas do mundo, e que quase nunca aparecia nua em seus filmes, aparecer em uma cena de nudez frontal, algo ousado até para atrizes experientes. E mesmo tendo garantido que a nudez não era gratuita e possuía um significado dentro da ficção científica, a musa também fez questão de enfatizar que era a última vez que tirava a roupa em um set. Voltando a falar sobre seus relacionamentos, aos 17 anos, Scarlett namorou o músico e produtor Jack Anthony. Depois namorou seu colega de elenco em Dália Negra, Josh Hartnett por 2 anos. E em 2007, como já citamos, ela e ator Ryan Reynolds se apaixonaram perdidamente, o que os levaram ao casamento no ano seguinte, mas como que é bom, dizem durar pouco, 2 anos depois veio o divórcio. 2012 Scarlett começou a namorar o francês Romain Dauriac, dono de uma agência de publicidade. Eles ficaram noivos e tiveram uma filha em 2014, mas o casamento chegou ao fim em 2016. E essa história rendeu pois, Dauriac queria a guarda da filha a todo custo, alegando nos tribunais que Scarlett era uma mulher instável, mas não conseguiu. Seu terceiro e atual marido é o escritor do Saturday Night Live e apresentador do Weekend Update, Colin Jost. O relacionamento, que já dura 7 anos, teve sua oficialização em uma celebração íntima na casa atriz em 2020, e a chegada no ano seguinte de seu segundo filho, de nome Cosmos. Porém, Scarlett prefere manter sua vida pessoal fora dos holofotes, não mostrando seus filhos e se mantendo distante das redes sociais. Entre 2014 e 2016, Scarlett Johansson foi uma das atrizes mais bem pagas, com múltiplas aparições na revista Forbes Celebrity. Além de ser um nome de peso em Hollywood com salários exorbitantes por cada produção que atua, hoje, aos 38 anos ela tem uma fortuna estimada em 165 milhões de dólares. Parte desse dinheiro, cerca de 40 milhões, veio como resultado da briga que ela teve com o Disney, por conta da estratégia de lançamento de A Viúva Negra, nos cinemas e no streaming Disney+, simultaneamente. O que acabou prejudicando os possíveis ganhos da atriz na bilheteria que recebeu de salário fixo, 20 milhões de dólares pela atuação no longa do MCU. No mundo dos negócios, Johansson fatura com marcas e aparições, sem contar os investimentos imobiliários. Segundo a Forbes, são quase 100 milhões de dólares somente nos últimos 2 anos. Pouca coisa, né? Scarlett também é cofundadora ao lado de sua sócia Kate Foster de uma marca de skincare chamada The Outset. Como diferencial, após pesquisar bastante sobre o mercado consumidor, a marca resultou em uma linha de produtos veganos e sem alérgenos, além de Scarlett ter optado por uma startup sem ligações com a sua imagem. Outra fonte de renda é a publicidade. A atriz já fechou grandes contratos para campanhas com várias marcas como L'Oréal, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana e Calvin Klein, entre muitas outras. Definitivamente, parece que Scarlett sabe muito bem como multiplicar suas fontes de renda. Quanto à sua garagem, lá podemos encontrar modelos como um Audi Q5, uma Range Rover Evoque e alguns modelos de Mercedes, e entre eles, um GLC 250, um E-Class GL 350 e um S 550. Atualmente Scarlett Johansson pode ser vista na mais recente criação caprichosa de Wes Anderson, Asteroid City, que é uma deliciosa e emocionante história de amadurecimento ambientada no nostálgico cenário de um acampamento de verão dos anos 50 que contém uma rica estética característica e personagens peculiares.
O elenco brilha com atuações memoráveis que certamente irão encantar os fãs de Anderson, e a novata Fênix MC que ela é um talento a ser observado. Para aqueles que procuram uma fuga cinematográfica divertida e comovente, Asteroid City é um destino que vale a pena visitar. Ah, quanto a Johansson, mais uma vez, incendeia a internet. Já que numa determinada cena perfeitamente enquadrada, ela é vista no banheiro. Depois de passar as mãos nas coxas, ela deixa cair a toalha que envolve seu corpo, enquanto Jason Schwartzman assiste a tudo de outra casa. É apenas um flash frontal muito breve, mas isso foi o suficiente para as pessoas especularem se Scarlett estaria quebrando sua promessa anti-nudez. Será? Na verdade, a nudez, seja ela masculina ou feminina, não é inerentemente sexual, mas mostrado na tela, corpos nus podem representar muitas coisas, ou nada, apenas outra parte normal de nossas vidas cotidianas. A nudez pode ser engraçada, pode ser sexy, pode ser dramática, tudo não passa de uma questão de interpretação. Assim, a trajetória de Scarlett Johansson é uma história de determinação, ambição e adaptação. Ela desafiou as expectativas, superou desilusões amorosas e separações, mostrou resiliência diante das adversidades e continuou a evoluir como atriz e como indivíduo. Provando que a vida real pode ser tão complexa quanto qualquer enredo de cinema. Sua jornada é um conto de força, coragem e persistência. E ela, a prova de que o brilho de uma estrela não é apenas o resultado de luzes brilhantes, ou um pó de fada, mas sim a força interior que permite superar as sombras. E como a Viúva Negra, Scarlett Johansson personifica a resiliência, a luta e a vitória. Gostou do vídeo de hoje? Então, apoie o clã Hollywood, divulgue o canal para seus amigos, parentes. Deixe o seu like e comente. Fui!